No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce encara Paulinho sem fugir e revela o que pode mudar tudo. O assassino do pai dele não só está vivo, como trabalha diretamente para Ferete e atende pelo nome de Vicente. A revelação cai como uma bomba, deixando o policial dividido entre o dever e a sede de justiça. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lígia abre o jogo com Joelle e Raul e explica todos os motivos que levaram Gerluce a roubar as Três Graças. Ao entender que a mãe arriscou tudo para salvar vidas e enfrentar o esquema criminoso, Joelle se enche de orgulho, emocionando Raul, que começa a enxergar Gerluce com outros olhos. Do outro lado, Arminda mostra que continua um passo à frente e esconde Joaquim em um dos quartos dos fundos de sua casa, evitando que Ferete descubra o paradeiro do homem. A tensão entre os dois cresce, já que qualquer erro pode colocar tudo a perder. Júnior vive um conflito interno ao perceber o estado emocional de Meg e decide não revelar sua participação no roubo das Três Graças, temendo destruí-la ainda mais. Mas o segredo pesa e pode explodir a qualquer momento. Zenilda e Rogério, por sua vez, se aproximam cada vez mais, unindo forças e interesses. A parceria entre os dois promete abalar as estruturas do Império de Ferete e preparar um contra-ataque estratégico. E como se não bastasse, o perigo ronda silenciosamente. Vicente passa a vigiar cada passo de Paulinho e escolhe o momento certo para agir. Escondido nas sombras, ele espera o policial sair de casa, pronto para executar mais uma ordem cruel. O cerco se fecha e o confronto parece inevitável. Joaquim aprofunda sua atuação dentro da casa de Ferete. Ao assumir o posto de mordomo, ele não apenas conquista a confiança necessária para circular livremente pelos ambientes, mas também passa a observar, com atenção redobrada, cada detalhe das movimentações internas. Essa posição estratégica transforma Joaquim em uma peça-chave silenciosa, alguém que presencia articulações importantes sem levantar suspeitas imediatas. A convivência diária com Ferete e seus aliados permite que Joaquim tenha acesso privilegiado a conversas que, em circunstâncias normais, jamais chegariam ao seu conhecimento. Aos poucos, ele percebe que o clima na casa é de inquietação constante, marcado por reuniões reservadas, trocas de olhares cautelosos e decisões tomadas em tom confidencial. Nesse contexto, o nome de Lígia começa a surgir com frequência, sempre associado ao desaparecimento do dinheiro retirado da escultura. Durante uma dessas ocasiões, Joaquim acaba ouvindo de forma discreta uma conversa decisiva entre Ferete e Macedo. O diálogo revela não apenas a urgência em recuperar o valor perdido, mas também a disposição dos envolvidos em adotar medidas mais agressivas para atingir esse objetivo. A estratégia delineada indica que eles acreditam que Lígia esteja diretamente envolvida na guarda do dinheiro, o que a coloca no centro de uma possível ação mais incisiva. A partir desse momento, Joaquim compreende que a situação ultrapassa o campo das suspeitas e entra em um território de risco real. O plano discutido não se limita a investigações ou pressões indiretas. Há indícios claros de que Ferete e Macedo estão dispostos a agir diretamente contra Lígia, caso encontrem qualquer pista concreta. Essa constatação provoca uma mudança significativa na postura de Joaquim, que passa de observador atento para alguém disposto a intervir. Mesmo mantendo sua aparência discreta e seu comportamento controlado, Joaquim inicia uma série de movimentos calculados para reunir mais informações. Ele passa a observar horários, identificar padrões de comportamento e até mesmo antecipar possíveis ações de Macedo, que intensifica suas buscas de maneira cada vez mais sistemática. A casa de Ferete se torna um verdadeiro centro de operações, com decisões sendo tomadas rapidamente e executadas sem margem para hesitação. Paralelamente, Macedo assume um papel mais ativo na execução do plano. Ele começa a investigar locais que possam ter ligação com a família de Gerluce, acreditando que essas conexões possam levar ao paradeiro do dinheiro. As buscas se tornam mais invasivas, envolvendo visitas inesperadas e inspeções detalhadas, o que aumenta consideravelmente o clima de tensão entre os personagens envolvidos. Entre os alvos dessas investigações
estão a residência de Lígia e o consultório de José Maria. Ambos os locais passam a ser vistos como possíveis esconderijos, o que eleva o risco de exposição e coloca todos sob constante vigilância. A cada nova tentativa de localização do dinheiro, cresce também a sensação de que um confronto direto está cada vez mais próximo. Diante desse cenário, Joaquim percebe que o tempo para agir é limitado. Ele entende que qualquer demora pode resultar em consequências irreversíveis, especialmente para Lígia, que se torna o foco principal das suspeitas. Mesmo ciente dos perigos envolvidos em se posicionar contra Ferretti, Joaquim decide que não pode permanecer inerte. A decisão de intervir não é impulsiva, mas construída a partir da análise cuidadosa de tudo o que ele presencia. Joaquim avalia os riscos, considera as possíveis reações de Ferretti e Macedo e, ainda assim, opta por seguir adiante. Sua prioridade passa a ser evitar que o plano seja executado, mesmo que isso signifique colocar sua própria segurança em jogo. Em meio a esse contexto, Joaquim encontra uma oportunidade de agir quando descobre que as investigações podem ter avançado mais do que o esperado. Indícios apontam que os locais associados a Lígia e à família de Gerluce já estão sob suspeita direta, o que indica que uma ação pode ser desencadeada a qualquer momento. Essa informação se torna o ponto de virada que impulsiona Joaquim a sair da posição de observador e assumir um papel mais ativo. Com cautela, ele estabelece contato com Lígia e Albérico, transmitindo um alerta claro sobre o risco iminente. A comunicação é feita de forma estratégica, evitando chamar atenção e garantindo que a mensagem chegue com a urgência necessária. Ao compartilhar o que sabe, Joaquim não apenas expõe o plano de Ferretti, mas também evidencia a gravidade da situação, deixando claro que não se trata apenas de uma suspeita, mas de uma ameaça concreta. A reação de Lígia e Albérico é imediata, marcada por preocupação e pela necessidade de agir rapidamente para proteger o que está em risco. O alerta de Joaquim desencadeia uma série de decisões que visam evitar que os esconderijos sejam descobertos e, principalmente, impedir qualquer tipo de confronto direto. Ainda assim, a pressão exercida pelas investigações de Macedo torna cada movimento mais delicado. Enquanto isso, Ferretti mantém sua postura firme, demonstrando que não pretende recuar até recuperar o dinheiro. Suas ações continuam sendo conduzidas com precisão e sua confiança na estratégia elaborada com Macedo reforça a sensação de que ele está disposto a ir até as últimas consequências. Esse contraste entre a urgência de Joaquim em evitar o ataque e a determinação de Ferretti em executar o plano intensifica ainda mais o conflito. Joaquim, por sua vez, passa a atuar em uma linha tênue entre a lealdade aparente e a resistência silenciosa. Ele precisa continuar desempenhando seu papel dentro da casa para não levantar suspeitas, ao mesmo tempo em que busca formas de atrasar ou desviar as ações planejadas. Cada gesto, cada palavra e cada decisão passam a ser cuidadosamente calculados, pois qualquer deslize pode comprometer sua posição e colocar todos em risco. À medida que os acontecimentos avançam, o ambiente se torna cada vez mais instável. As buscas continuam, os indícios se acumulam e a possibilidade de um confronto direto se torna cada vez mais concreta. Joaquim se vê então diante de um cenário em que suas escolhas terão impacto direto no desdobramento dos acontecimentos, exigindo dele não apenas coragem, mas também estratégia e precisão em cada movimento. Sem revelar completamente suas intenções, Joaquim segue acompanhando de perto cada nova decisão de Ferretti e Macedo, atento a qualquer sinal que indique o momento exato em que o plano poderá ser colocado em prática. Ao mesmo tempo, ele tenta antecipar possíveis desdobramentos, buscando alternativas que possam minimizar os riscos e proteger aqueles que estão na mira da investigação. A tensão cresce de forma contínua, alimentada pela proximidade entre a descoberta do dinheiro e a execução do plano. Nesse cenário, Joaquim se consolida como um elemento imprevisível dentro da trama. Alguém que, mesmo inserido no núcleo de Ferretti, atua com um objetivo próprio, determinado a impedir que a situação atinja um ponto irreversível. Com o avanço das investigações, Joaquim percebe que a margem para agir de forma discreta começa a se reduzir drasticamente.
A intensidade das buscas conduzidas por Macedo indica que o cerco está se fechando, e qualquer tentativa de intervenção precisará ser mais direta e arriscada. Ainda assim, ele mantém o controle emocional e segue analisando cada movimento dentro da casa de Ferretti, buscando identificar o instante mais estratégico para interferir. Ao mesmo tempo, Lígia e Albérico passam a adotar medidas de contenção, reorganizando rotinas e reforçando cuidados para evitar que qualquer pista leve até o dinheiro. A tensão entre eles se intensifica, não apenas pelo risco iminente, mas também pela dificuldade de confiar plenamente nas circunstâncias ao redor. Cada decisão passa a carregar um peso maior, já que qualquer erro pode acelerar os planos de Ferretti. Dentro da casa, Joaquim começa a perceber mudanças no comportamento de Macedo. Mais impaciente, ele pressiona por resultados e demonstra estar disposto a agir com menos cautela. Esse novo ritmo acelera os acontecimentos e reduz o tempo disponível para qualquer tentativa de impedir a ação. Ferretti, por sua vez, mantém a postura calculista, mas deixa evidente que considera a etapa de observação praticamente concluída, sinalizando que o próximo passo será decisivo. Diante desse cenário, Joaquim entende que não será mais possível apenas atrasar o plano. Será necessário desestabilizá-lo. Ele passa, então, a agir de forma mais ativa nos bastidores, interferindo sutilmente em informações, desviando suspeitas e criando pequenas inconsistências que dificultam o avanço das investigações. Essas ações, embora discretas, começam a gerar ruídos na estratégia de Macedo, que se vê diante de pistas contraditórias. A tensão atinge um novo nível quando surge a possibilidade de uma ação imediata contra Lígia. Indícios levantados por Macedo apontam para um dos locais investigados como sendo o esconderijo mais provável do dinheiro. A informação circula rapidamente entre os envolvidos e a movimentação dentro da casa de Ferretti se intensifica, indicando que uma investida pode acontecer a qualquer momento. Ao tomar conhecimento dessa nova direção, Joaquim age com urgência. Ele encontra uma forma de alertar novamente Lígia, reforçando a necessidade de evitar qualquer permanência em locais já suspeitos. O aviso chega em um momento crítico, quando as circunstâncias já não permitem margem para hesitação. A partir daí, as decisões precisam ser tomadas com rapidez e precisão. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão explode logo de cara quando Gerluce encara Paulinho sem recuar nem por um segundo. Mesmo pressionada, ela não abaixa a cabeça e solta uma revelação devastadora. Diz que sabe exatamente quem tirou a vida do pai do policial. A frase cai como uma bomba, deixando Paulinho completamente fora de si, dividido entre o dever e o turbilhão emocional que ameaça engolir tudo ao redor. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Paralelamente, Rogério entra em ação nos bastidores e garante a Joely que não vai medir esforços para tirar Gerluce dessa enrascada. Com estratégia fria e calculada, ele começa a montar um plano para retomar o controle das Três Graças e usar a escultura como arma contra Ferretti e Arminda, mirando diretamente na queda dos dois. Enquanto isso, Lígia assume um risco enorme ao aceitar guardar o dinheiro escondido na estátua. Ao descobrir que Gerluce será presa, ela corre para avisar Viviane, que entra em desespero com a possibilidade da amiga carregar essa culpa sozinha. E o pior ainda está por vir. Ferretti surge com uma chantagem cruel nas mãos, exibindo a foto da bisneta de Lígia e prometendo revelar onde a criança está. Mas só se receber a fortuna escondida nas Três Graças. Do outro lado do tabuleiro, Arminda perde o controle ao ser informada por Jairo que as esculturas voltarão para Rogério. Furiosa, ela se vê ainda mais pressionada quando Joaquim aparece implorando abrigo para fugir da polícia, colocando tudo em risco dentro de sua própria casa. Com alianças frágeis, segredos prestes a explodir e chantagens cruzadas, o jogo vira. E ninguém está preparado para o que vem a seguir.
Determinada a ajudar Gerluce, Zenilda mobilizará todos os recursos possíveis para garantir que a pena da moça seja revista. Com o auxílio de contatos influentes e estratégias bem articuladas, ela conseguirá acelerar o processo judicial, reduzindo significativamente o tempo de permanência de Gerluce atrás das grades. A notícia da possível liberdade começará a circular, trazendo alívio não apenas para Gerluce, mas também para aqueles que acreditam em sua redenção. Enquanto isso, dentro da prisão, Gerluce enfrentará dias difíceis, marcados pela saudade, pela culpa e pela incerteza sobre o futuro. Ainda assim, ela encontrará forças para seguir em frente, sustentada pela certeza de que agiu para salvar uma vida. A lembrança de Lígia, que corria risco de morte por conta dos medicamentos falsificados distribuídos por Ferretti, continuará sendo seu maior conforto em meio à adversidade. O crime cometido por Gerluce teve motivações claras e urgentes. Ao roubar as estátuas das Três Graças, ela buscava levantar recursos suficientes para adquirir medicamentos verdadeiros, já que os produtos adulterados colocavam vidas em risco. A situação era ainda mais grave na comunidade da Chacrinha, onde diversos moradores vinham sendo prejudicados pelo uso contínuo dos remédios falsificados. Com o dinheiro obtido na ação, Gerluce conseguiu garantir o tratamento adequado para Lígia, revertendo um quadro que poderia ter terminado em tragédia. Além disso, sua atitude contribuiu para expor um esquema perigoso que vinha afetando toda a população local. Ainda assim, a linha entre justiça e ilegalidade se mostrou tênue e a jovem precisou arcar com as consequências de sua escolha. Do lado de fora, Paulinho acompanhará tudo com o coração dividido. Apesar do choque inicial ao descobrir o envolvimento de Gerluce no roubo, ele rapidamente compreenderá as razões que levaram a amada a tomar tal atitude. O sentimento de amor falará mais alto e ele decidirá permanecer ao lado dela, mesmo diante das dificuldades. Ao longo desse período, Paulinho demonstrará maturidade e lealdade, visitando Gerluce sempre que possível e reforçando que não a abandonará. A conexão entre os dois se fortalecerá ainda mais, provando que o relacionamento é capaz de resistir até mesmo às situações mais adversas. A dor do passado começará, aos poucos, a dar lugar à esperança de um futuro juntos. Paralelamente, Zenilda continuará atuando nos bastidores para garantir que a liberdade de Gerluce se concretize o mais rápido possível. Sua persistência será recompensada quando uma decisão favorável finalmente for concedida, permitindo que a jovem deixe a prisão antes do esperado. A cena da saída promete ser carregada de emoção, marcando um verdadeiro recomeço. Assim que recuperar a liberdade, Gerluce precisará lidar com os desafios da reintegração à vida fora das grades. O peso do julgamento social ainda estará presente e ela terá que provar mais uma vez sua força e dignidade. No entanto, o apoio de Paulinho e de Zenilda será fundamental para que ela consiga seguir em frente. É nesse contexto que Paulinho tomará uma decisão importante, determinado a deixar o passado para trás e construir um futuro sólido ao lado de Gerluce. Ele resolverá refazer o pedido de casamento. Desta vez, tudo será planejado com cuidado, buscando transformar o momento em algo inesquecível e livre das marcas traumáticas do passado. O primeiro pedido, que deveria ter sido um momento de celebração, acabou sendo interrompido de forma violenta quando um disparo efetuado por Vicente atingiu a caixa das alianças, criando uma lembrança dolorosa para o casal. Agora, Paulinho estará disposto a reescrever essa história, oferecendo a Gerluce uma nova chance de viver esse momento de forma plena.
A expectativa em torno do novo pedido começará a crescer, deixando claro que o casal está pronto para dar um passo definitivo. Gerluce, ainda sensível por tudo o que enfrentou, será surpreendida pela iniciativa de Paulinho, que demonstrará não apenas amor, mas também compreensão e respeito por toda a trajetória da jovem. A relação entre os dois ganhará novos contornos, marcada por cumplicidade, superação e amadurecimento. Cada gesto, cada palavra e cada escolha passarão a refletir a intensidade do que viveram até ali. O casamento, mais do que uma formalidade, simbolizará a vitória sobre as adversidades. Enquanto os preparativos começam a tomar forma, o clima de expectativa tomará conta dos próximos acontecimentos. Amigos próximos e aliados começarão a se envolver, contribuindo para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Ainda assim, o passado recente continuará ecoando, trazendo à tona lembranças que ainda precisarão ser superadas. Gerluce, por sua vez, mostrará que está disposta a reconstruir sua imagem e recuperar a confiança daqueles ao seu redor. A experiência na prisão deixará marcas, mas também servirá como um ponto de transformação em sua vida. Ela passará a enxergar o futuro com mais clareza, determinada a não repetir os erros do passado. Ao mesmo tempo, o impacto das ações envolvendo os medicamentos falsificados ainda repercutirá na comunidade da Chacrinha. Novas revelações poderão surgir, ampliando as consequências do esquema que motivou toda a trajetória de Gerluce. Esse pano de fundo continuará influenciando os acontecimentos, mantendo a tensão presente, mesmo diante das conquistas pessoais da protagonista. Paulinho seguirá firme ao lado de Gerluce, disposto a enfrentar qualquer obstáculo que ainda possa surgir. Sua postura será essencial para consolidar a nova fase do casal, demonstrando que o amor entre os dois é capaz de resistir a qualquer prova. Com o casamento cada vez mais próximo, os próximos capítulos prometem momentos de emoção, reencontros e decisões importantes que irão definir os rumos dessa história. A jornada de Gerluce, marcada por erros, acertos e redenção, continuará se desenrolando, revelando que o verdadeiro final feliz ainda está em construção. À medida que os preparativos avançam, o casamento de Gerluce e Paulinho deixa de ser apenas um símbolo de recomeço para se tornar um verdadeiro marco de transformação na vida de todos ao redor. Cada detalhe da cerimônia passa a refletir não só o amor entre os dois, mas também a superação de um passado recente, marcado por dor, escolhas difíceis e consequências inevitáveis. Nos dias que antecedem o grande momento, Gerluce viverá uma mistura intensa de emoções. Entre a ansiedade e a esperança, ela revisitará mentalmente tudo o que enfrentou até ali. Desde o desespero ao ver Lígia em risco, até a decisão que mudou completamente o rumo de sua vida. Ainda que carregue cicatrizes, a jovem começará a perceber que sua história não é definida apenas por seus erros, mas também pela coragem de enfrentá-los. Zenilda, por sua vez, assumirá um papel central na organização do casamento, garantindo que tudo aconteça de forma impecável. Mais do que isso, ela se tornará uma espécie de pilar emocional para Gerluce, reforçando constantemente que a jovem merece essa nova chance. Sua presença firme e acolhedora ajudará a dissipar qualquer dúvida que ainda possa surgir. Enquanto isso, Paulinho se dedicará a cada detalhe com entusiasmo e sensibilidade. Determinado a transformar o casamento em um momento inesquecível, ele fará questão de que tudo represente o amor que sente por Gerluce. Em suas atitudes, ficará evidente que o perdão não apenas foi concedido, mas também ressignificado, dando lugar a uma conexão ainda mais profunda. No entanto, nem tudo será completamente tranquilo. Pequenos conflitos e inseguranças ainda surgirão, colocando à prova a estabilidade recém-conquistada.
Comentários externos, olhares desconfiados e lembranças incômodas tentarão abalar a confiança de Gerluce, trazendo à tona o peso de seu passado. Ainda assim, desta vez, ela não enfrentará essas dificuldades sozinha. A postura de Gerluce diante dessas situações mostrará o quanto ela evoluiu. Em vez de se deixar consumir pela culpa, ela escolherá encarar cada desafio com maturidade, assumindo sua história sem permitir que ela defina seu futuro. Esse novo posicionamento será essencial para consolidar sua transformação. Paralelamente, as consequências do esquema de medicamentos falsificados continuarão sendo desdobradas. Investigações mais aprofundadas poderão revelar novos envolvidos, ampliando o alcance do escândalo que motivou toda a trajetória da protagonista. Esse contexto reforçará a importância da atitude de Gerluce, ainda que controversa, ao expor um problema que colocava inúmeras vidas em risco. A proximidade do casamento também trará momentos de reconciliação e aproximação entre personagens que, até então, estavam distantes ou em conflito. Antigas mágoas começarão a ser deixadas para trás, abrindo espaço para novas conexões. O clima geral será de expectativa, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo maior do que uma simples cerimônia. Finalmente, o grande dia chegará. A atmosfera será carregada de emoção desde os primeiros instantes. Cada detalhe, do ambiente à presença dos convidados, contribuirá para criar um cenário à altura da jornada vivida por Gerluce e Paulinho. O encontro dos olhares no momento da cerimônia simbolizará tudo o que foi superado até ali. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão atinge outro nível e ninguém sai ileso. Tudo começa com Ferete, que finalmente sente o chão tremer sob seus pés. Arminda, com aquele faro afiado que nunca falha, encurrala o vilão ao questionar as fotos que Samira vem enviando da filha de Joeli com Raul. O desconforto dele é imediato, visível, quase gritante. Pela primeira vez, Ferete não tem resposta pronta, e isso acende um alerta perigoso. Arminda percebe que existe algo muito maior escondido, e não vai parar até arrancar a verdade. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, em Lisboa, o caos ganha um novo capítulo com a chegada inesperada de Samira. Lena fica em choque ao vê-la surgir do nada, mas quem realmente toma as rédeas da situação é Herculano. Sem paciência e sem rodeios, ele expulsa Samira de casa, deixando claro que ali não é lugar para jogos ou segredos mal resolvidos. A cena é tensa, direta e cheia de ressentimento acumulado. De volta ao Brasil, o drama explode de vez na vida de Gerluce. Abalada, pressionada e sem saída, ela entra em colapso emocional. Viviane assume o papel de apoio e tenta impedir que a jovem tome decisões precipitadas, enquanto Lígia surge com palavras de esperança, insistindo que ainda há um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Só que o destino não espera. O momento mais devastador acontece quando Paulinho aparece com a ordem de prisão em mãos. Antes disso, porém, Paulinho já havia sido contido por Jairo e Juquinha, que impediram um confronto direto ao perceberem que ele estava prestes a agir no impulso. Ainda assim, nada o prepara para o impacto de olhar nos olhos de Gerluce naquele instante. Decepção, dor e um sentimento mal resolvido pairam no ar. E como se não bastasse, Júnior também enfrenta sua própria crise, tomado pelo medo de perder Maggie em meio a tantas revelações. O amor entra em risco e o jogo vira para todos. Chica retornará disposta a descobrir a verdade sobre a morte de Célio, e sua volta não passará despercebida. Movida por uma intuição cada vez mais forte, ela afirmará sem hesitar
que o marido não desapareceu por vontade própria, mas foi vítima de um crime. A personagem passará a pressionar as autoridades, exigindo que o caso seja tratado como assassinato e não como simples sumiço. Sua postura firme colocará todos ao redor em alerta, especialmente aqueles que têm algo a esconder. Enquanto isso, Helga tomará uma decisão extrema: assumir a autoria do crime para proteger Arminda. A relação entre as duas ficará ainda mais evidente nesse momento, revelando o grau de lealdade da serviçal à patroa. Determinada a evitar que Arminda seja presa, Helga começará a construir uma versão convincente dos fatos, ensaiando cada detalhe do depoimento que dará à polícia. Nos bastidores, o que realmente aconteceu começará a vir à tona, em fragmentos cada vez mais reveladores. Arminda, em um momento de fúria, empurrou Célio da escada durante uma discussão intensa. O impacto da queda foi fatal e o homem morreu quase que instantaneamente. Desesperada diante da gravidade da situação, a vilã recorreu a Helga, que prontamente se dispôs a ajudá-la a encobrir o crime. No dia seguinte, uma cena suspeita chamou a atenção. Helga foi vista deixando a mansão enquanto empurrava 3 malas grandes com rodinhas. Dentro delas estava escondido o corpo de Célio. A movimentação, embora discreta, não passou completamente despercebida, e pequenos detalhes começarão a ganhar importância à medida que as peças do quebra-cabeça forem se encaixando. Para afastar qualquer suspeita, Arminda inventará uma história elaborada. Ela dirá que pagou uma quantia significativa para que Célio viajasse ao Nordeste, alegando que o homem precisava de um tempo longe de tudo. A versão, no entanto, não convencerá Chica, que, desconfiada, decidirá investigar por conta própria. A busca pelo marido se transformará em uma jornada tensa, marcada por pistas contraditórias e revelações inesperadas. Nos próximos momentos, o mistério ganhará um novo rumo quando Cláudia fizer uma descoberta crucial. Ao vasculhar a mansão de Rogério, ela encontrará uma aliança esquecida em um dos cômodos. O objeto, aparentemente comum, se tornará peça-chave na investigação. Ao observar a inscrição com o nome de Chica gravado no interior do anel, Cláudia perceberá que ele pertence a Célio. Intrigada, Cláudia começará a ligar os pontos e compartilhará sua descoberta com Rogério e Zenilda. A partir desse momento, os dois passarão a enxergar a situação sob uma nova perspectiva. A presença do anel na mansão levantará suspeitas sérias, e a possibilidade de Arminda estar envolvida no desaparecimento de Célio começará a ganhar força. A tensão aumentará à medida que mais pessoas entrarem no circuito da desconfiança. Comentários sussurrados, olhares trocados e atitudes evasivas começarão a indicar que algo muito maior está sendo escondido. Arminda, por sua vez, tentará manter o controle da situação, mas começará a demonstrar sinais de nervosismo diante da pressão crescente. Pouco tempo depois, um novo desdobramento mudará o rumo da investigação. Helga surgirá na delegacia e, diante das autoridades, confessará o assassinato de Célio. Em um depoimento aparentemente seguro, ela assumirá toda a responsabilidade, descrevendo o crime como um ato isolado. A confissão causará impacto imediato, levando a polícia a considerar o caso solucionado. No entanto, nem todos acreditarão nessa versão. Joaquim, que guarda um segredo importante, decidirá agir. Ele revelará a Paulinho que a confissão de Helga não passa de uma farsa. Segundo ele, quem realmente matou Célio foi Arminda. Joaquim contará que, na época do crime, esteve na mansão da vilã e presenciou uma cena chocante. Célio já estava sem vida. Essa revelação abrirá um novo caminho para a verdade, colocando em xeque tudo o que foi dito até então. Paulinho ficará abalado com a informação e começará a questionar os acontecimentos recentes, tentando entender por que Helga assumiria um crime que não cometeu. A partir daí,
novas tensões surgirão e alianças poderão ser testadas. Nos próximos capítulos, a pressão sobre Arminda aumentará significativamente. Com mais pessoas desconfiando de seu envolvimento, a vilã precisará agir com ainda mais cautela para não ser desmascarada. Ao mesmo tempo, Chica continuará sua busca incansável por respostas, cada vez mais próxima de descobrir o que realmente aconteceu com Célio. A partir desse ponto, os acontecimentos ganharão um ritmo ainda mais intenso. Paulinho, profundamente impactado pela revelação de Joaquim, decidirá não guardar a informação para si. Dividido entre o medo das consequências e o peso da verdade, ele começará a observar Arminda com outros olhos, atento a qualquer deslize que confirme a denúncia. Paralelamente, Chica avançará em sua própria investigação. Determinada e cada vez mais próxima da verdade, ela retornará à mansão em busca de respostas concretas. Sua presença causará desconforto imediato, principalmente em Arminda, que perceberá que suas mentiras estão prestes a ruir. Durante uma visita aparentemente casual, Chica fará perguntas diretas, testando as reações da vilã e captando sinais de nervosismo. Nesse meio tempo, Cláudia decidirá levar a aliança até a delegacia, acreditando que o objeto pode reabrir oficialmente o caso. A polícia, diante da nova evidência, começará a desconfiar da confissão de Helga, considerada até então como solução definitiva. A inconsistência entre os fatos e o depoimento da serviçal passará a ser analisada com mais rigor. Pressionada pelas autoridades, Helga começará a demonstrar abalos. Apesar de insistir em sua versão, pequenos detalhes contraditórios surgirão durante novos interrogatórios. A tensão psicológica aumentará e ficará evidente que ela está escondendo algo. Ainda assim, sua lealdade a Arminda falará mais alto, levando-a a sustentar a mentira até o limite. Enquanto isso, Joaquim decidirá dar um passo além. Percebendo que apenas contar a verdade a Paulinho não será suficiente, ele buscará uma forma de provar o que viu. Revirando suas memórias e analisando o que presenciou na noite do crime, ele lembrará de um detalhe crucial que pode comprometer definitivamente Arminda. Determinado, ele se preparará para expor tudo no momento certo. A situação começará a sair do controle para a vilã. Isolada e acuada, Arminda passará a agir de forma mais impulsiva, cometendo erros que levantarão ainda mais suspeitas. Em uma tentativa desesperada de manter sua imagem intacta, ela confrontará Joaquim, tentando intimidá-lo e fazê-lo recuar. No entanto, a atitude terá o efeito contrário, fortalecendo ainda mais a decisão dele de revelar a verdade. O cerco se fechará quando Paulinho, tomado pela urgência da situação, decidir procurar Chica. Em um encontro carregado de emoção, ele compartilhará tudo o que sabe, incluindo a revelação de Joaquim. A notícia cairá como um choque, mas também trará à personagem a confirmação de suas suspeitas. Mais determinada do que nunca, Chica decidirá agir de forma estratégica. Nos momentos seguintes, as peças finalmente começarão a se encaixar. Com a aliança como prova material, o testemunho indireto de Joaquim e as inconsistências no depoimento de Helga, a polícia intensificará a investigação. Arminda será chamada para prestar esclarecimentos e sua postura defensiva acabará chamando ainda mais atenção. Diante da pressão crescente, Helga enfrentará seu maior dilema. Ao perceber que sua confissão não será suficiente para encerrar o caso e que Arminda está cada vez mais exposta, ela começará a questionar até onde vale a pena manter o silêncio. O conflito interno ficará evidente, colocando em risco toda a farsa construída. O ponto de ruptura acontecerá durante um novo depoimento. Confrontada com evidências e pressionada emocionalmente, Helga vacilará. Em um momento de fragilidade, deixará escapar informações que contradizem sua versão inicial.
A polícia perceberá a brecha e aprofundará o interrogatório, desmontando aos poucos a narrativa que ela tentou sustentar. Sem saída, a verdade começará a emergir. Arminda, encurralada, verá todas as suspeitas recaírem sobre si. As tentativas de manipulação já não surtirão efeito e sua imagem começará a desmoronar diante de todos.